Hoje é o Dia Mundial das Florestas, uma data criada pela Organização das Nações Unidas para sensibilizar o mundo sobre a importância delas na manutenção dos ecossistemas e no desenvolvimento sustentável. No Brasil, a data é celebrada em um novo contexto de legislação ambiental. Após quase 6 anos de questionamentos, no fim de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da maioria dos artigos da Lei de 2012, que alterou o Código Florestal de 1965. Entre os pontos mais polêmicos estão os que anistiam multas e outras obrigações a quem desmatou ilegalmente até julho de 2008, data marco que separa desmatamentos consolidados dos novos. O Código Florestal estabelece como deve ser a proteção da vegetação nativa em propriedades rurais do país. A decisão foi recebida com alívio pelos ruralistas e com desânimo por cientistas e ambientalistas. Em comum a ambos, apenas a sensação de que agora há segurança jurídica para implementar a lei. O tribunal manteve artigo que prevê anistia para quem desmatou ilegalmente até 22 de julho de 2008. O proprietário que aderirá ao programa de regularização ambiental não poderá ser autuado por infrações cometidas antes dessa data, desde que esteja cumprindo o compromisso. Os ministros também mantiveram os regimes diferenciados para quem desmatou antes ou depois de 22 de julho de 2008. Quem desmatou ilegalmente uma área de preservação permanente é obrigado a recompor a vegetação. No entanto, quem fez isso depois dessa data não conseguirá novas autorizações para remover a vegetação. Outro artigo mantido é o que estabelece tamanhos diferentes de área de preservação permanente, que tem que ser protegida de acordo com o tamanho da propriedade rural. Entre as principais mudanças no novo código estão: todas as nascentes e olhos d'água, intermitentes ou permanentes, devem ser protegidos. Lixões, aterros sanitários, quadras de esportes, ginásios e estádios estão proibidos em áreas de preservação permanentes. O tratamento diferenciado para a recuperação de áreas desmatadas em terras indígenas não ficará restrito àquelas que são demarcadas e tituladas. Normas especiais definem como recuperar a retirada ilegal de vegetação de pequenas propriedades e de comunidades tradicionais. Também foi julgado constitucional o artigo que define que a compensação de reserva legal desmatada pode ser feita dentro do mesmo bioma, mas a chamada cota de reserva ambiental tem de ocorrer em áreas de equivalência ecológica, o que pode gerar incerteza jurídica. Para falar sobre o novo Código Florestal, conversamos com Luiz Fernando Guedes Pinto, membro do Observatório do Clima e do Código Florestal e pesquisador do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFlora, e Francisco de Godoy Bueno, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, antes da gente se aprofundar nos detalhes desse novo Código Florestal, ele que é uma revisão desse código aprovado em 2012, feita a partir de ações diretas protocoladas pela Procuradoria-Geral da República e pelo PSOL no início de 2013. Qual que é a avaliação geral que vocês fazem desse novo código? Boa tarde, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. Na prática, a decisão do Supremo, ela considerou constitucional uma grande parte dos dispositivos que estavam sobre júdice, e a consequência é que, por volta de 40 a 41 milhões de hectares do Brasil, que corresponde a 2 vezes o estado do Paraná, que estavam descumprindo a lei e que, portanto, deveriam ter florestas ou vegetação nativa, estão dispensados da recuperação. A consequência disso é que esses 40 milhões de hectares de florestas têm um enorme valor para a conservação da natureza, dos recursos naturais, para a conservação da água, da biodiversidade e de vários serviços que a natureza presta para a humanidade e para a economia, inclusive com a regulação climática. Então, o balanço muito rápido, é de que há uma perda para o meio ambiente, do ponto de vista de uma grande área do país que presta um valor enorme para nós e para todo o planeta, está dispensado da recuperação, e também tem um caráter educativo meio nefasto, que é aquela questão brasileira da impunidade de uma lei que existia no papel e que não foi seguida, é modificada para a gente poder estar adequado a ela. Então, acho que tem um caráter educacional e cultural brasileiro extremamente importante, que não é bom para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que a gente vive hoje. E a sua avaliação, Francisco? A nossa avaliação é que a decisão
foi muito boa, porque manteve o que foi decidido no Congresso com relação à disciplina territorial do país. O Código Florestal de 65, assim como o de 2012, ele estabelece regras de proteção por meio de separação de espaços protegidos. E, evidentemente, que esses espaços protegidos precisam ser vistos com equilíbrio, haja vista os diversos interesses sociais, econômicos e até geopolíticos envolvidos com a gestão do território nacional. Isso foi a decisão tomada pelo Congresso, foi de regras de equilíbrio para permitir a preservação naqueles locais onde era mais essencial e o uso econômico e social dos outros lugares. Então, acho que é positivo que o Supremo tenha referendado a decisão do Congresso Nacional. A gente está falando de regras que valem para 5,5 milhões de imóveis rurais. O que são esses imóveis rurais? Os imóveis rurais são, enfim, na prática, fazendas, sítios, chácaras que estão aí fora dos perímetros urbanos, mas o Código Florestal ele é aplicado tanto no perímetro urbano quanto nas cidades, correto? Francisco, você pode, um especialista advogado aqui, mas ele vale então para todos os imóveis, propriedades rurais que abrigam praticamente metade da vegetação nativa do Brasil, que são entre 250 e 280 milhões de hectares, né? 53% do território brasileiro ele é de propriedade privada, tem mais 5% de assentamentos rurais, e esse conjunto abriga praticamente metade das florestas e dos ecossistemas naturais do Brasil, e, portanto, essa lei tem uma importância enorme para a conservação dos recursos naturais, mas também para a economia, porque rege o território, a paisagem e os imóveis privados onde ocorre a produção agropecuária no Brasil. E essa decisão do STF é do dia 28 de fevereiro, ela já está valendo para todos esses imóveis. Embora o acórdão ainda não foi publicado, a gente já tem a decisão, ela já foi tomada. O acórdão sendo publicado, caberão embargos de declaração para sanar obscuridades, contradições e omissões na decisão do Supremo, mas, sem dúvida, ela traz um novo marco de segurança jurídica. Havia um ambiente muito nefasto de uma lei aprovada com grande maioria no Congresso Nacional, foi a lei mais discutida no Congresso desde a Assembleia Nacional Constituinte, com grande envolvimento da sociedade e que vinha sendo discutido por movimentos minoritários e alguns órgãos institucionais, o que dificultava a aplicação da lei na prática. Agora, com essa decisão, há que haver uma concertação para que realmente os mecanismos de proteção do meio ambiente e de aplicação de recuperação ambiental estabelecidos no Código Florestal gerem benefícios ambientais e econômicos para o país. Luiz, você já mencionou na sua primeira resposta um dos pontos mais polêmicos do novo Código Florestal, que é a anistia a multas para quem desmatou irregularmente antes de 22 de julho de 2008. Mas o STF ele não falou em anistia, né? Ele falou numa substituição de pena. Como que você avalia essa justificativa? Acho que só para dar uma... a anistia não é só das multas, a anistia é de um desvio de conduta, né? Então, quem desmatou ilegalmente está dispensado de parte dessa recuperação. E a questão das multas é que o produtor tem que aderir ao plano de recuperação ambiental e cumprir esse plano, está desobrigado das multas. Então, o que seria esse plano de recuperação ambiental? Cada estado vai criar as regras e cada produtor ou proprietário de terra vai ao cadastro ambiental rural e vai definir o seu plano para cumprir com a nova lei. Quais são as matas que ele vai recuperar, quais que ele vai deixar protegida, o que ele eventualmente tem que compensar, enfim. E os ajustes que ele tem que fazer ao que ele havia descumprido da lei anteriormente. Então, ele está dispensado da multa desde que ele cumpra o seu novo compromisso. É como eu ser multado no trânsito, aquela multa eu estou dispensado dela se eu fizer um curso, me comprometer a seguir a nova lei que está pela frente. Então, o erro que eu fiz atrás, eu estou dispensado desde que para o futuro eu me comporte de acordo com a nova lei, o que é essa cultura de que eu vou errando, não vou seguindo a lei e a lei vai se adequando ao meu comportamento e assim a coisa vai andando. E uma das frases que foram mencionadas a respeito disso é que quem cumpriu a lei
ficaria se sentindo injustiçado, né, com essa anistia. Como que você vê isso? Primeiro, acho que não é importante dizer o seguinte, que não houve uma adaptação da lei às condutas certas ou erradas, mas contraditórias à legislação anterior, né? Pelo contrário, houve uma grande mudança na lei no curso do período histórico e essa mudança da lei não foi acompanhada, foi dissociada tanto do princípio democrático, porque feito por medida provisória, como dissociada da realidade prática do território brasileiro, da ocupação do território brasileiro e do uso do território brasileiro. Então, o novo Código Florestal ele parte de um novo pressuposto. Primeiro, de monitoramento do território por meio do cadastro ambiental rural. E segundo, de regras de adequação para que realmente nós tenhamos ganhos efetivos de qualidade ambiental e de preservação das florestas. E por isso, um olhar para o futuro. Acho que isso ficou muito claro na fala dele. Antes, ao invés de punir as pessoas, vamos tratar de criar mecanismos para ganhos ambientais. Mas essa punição, você quer complementar? Eu queria complementar um ponto da sua pergunta que acho que é muito importante. Embora a lei de 1965 fosse sistematicamente descumprida, ela era cumprida por muita gente no campo. Então, a agropecuária brasileira é muito diversa e a gente tem das fazendas mais modernas, inovadoras, com certificados e selos verdes, até ainda práticas predatórias, ilegais ou precárias. Então, o Código Florestal de 65 ele foi cumprido por muita gente, por muitos empreendedores, empresários, agricultores familiares, e não era uma lei impossível de ser cumprida, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, que houve mudanças, ajustes, alega-se que era muito difícil cumprir, mas ela não era uma lei impossível e que não era cumprida. Tem muita gente no Brasil que cumpria adequadamente. Vocês falaram e priorizaram, né, o caráter educacional dessas regras, mas quando a gente fala em multas, a gente está falando em dinheiro e esse dinheiro ele pode ser muito importante, né? Tem aqui um relatório da WWF Brasil, feito junto com a ONG Contas Abertas, publicado agora no início de março, falando que o orçamento para o Ministério do Meio Ambiente caiu 1,3 bilhões em 5 anos e só do ano passado para cá ele caiu em 100 milhões de reais. Essas anistias não poderiam ajudar, o pagamento dessas multas, na verdade, não poderia ajudar a amenizar essa situação? A substituição foi exatamente essa. Ao invés de você pagar uma multa para o Estado, que normalmente faz uma malversação dos recursos em inchadas estruturas administrativas, você garantiu, por meio de mecanismos, que realmente houvesse serviços ambientais prestados pelos proprietários rurais, que representam um grande investimento dos proprietários rurais no meio ambiente, que tem vantagens para a população como um todo, para a sociedade brasileira e até um equilíbrio global do ponto de vista ecossistêmico. O Brasil é o país onde os proprietários rurais de imóveis privados têm maior investimento em ativos ambientais. O Brasil é o único país em que o proprietário rural é obrigado a manter florestas nativas preservadas sob a sua responsabilidade, sob o seu investimento, sob o seu fluxo de caixa, preservadas em até 80% do território da sua propriedade. Muitas vezes até mais, dependendo da situação das áreas de preservação permanente. E essa situação de investimento privado, onde mais interessa, que é a preservação do meio ambiente, é que foi preservada no Código Florestal. A gente está usando bastante esse termo, né? As áreas de proteção ou preservação permanente. O que são essas áreas? Então, o Código tem duas categorias de proteção dentro de imóveis, fazendas, chácaras e sítios, né? Uma são as áreas de preservação permanente, as APPs, que são áreas de fragilidade ecológica ambiental dentro de um imóvel na natureza. Então, são as beiras de rios, as nascentes, as encostas íngremes, topos de morro, são áreas em que são naturalmente frágeis, ecologicamente, onde pode ter erosão, pode contaminar o rio pode ter problemas, enfim, nascentes que precisam ser protegidas. Essas áreas, elas estão localizadas geograficamente, onde está a nascente, à beira do rio, onde está uma grande encosta. A segunda categoria são as reservas legais, que é uma porcentagem, um pedaço de cada fazenda que tem que ser dedicado exclusivamente à conservação da natureza, da biodiversidade, e isso varia dentro do Brasil. Então, o grande número é que, agora
considera-se área de preservação permanente, mas é 20% de cada imóvel, na maior parte do Brasil, e dentro da Amazônia Legal tem duas porcentagens, 35% da fazenda no bioma cerrado, dentro da Amazônia Legal, e 80% da fazenda, ou do sítio, da chácara, dentro do bioma Amazônia, na Amazônia Legal. Bom, dentro das novidades entre a exploração dessas áreas de proteção permanente, tem aqui a permissão para atividades econômicas em encostas. Aí tem algumas especificações da inclinação dessa encosta. Isso pode ajudar no agronegócio? Na verdade, historicamente, né, desde a antiguidade, as encostas são utilizadas para a agricultura. Quem conhece as agriculturas em terraços, que são feitas tanto na Europa como na Ásia, sabem que o ser humano desenvolveu tecnologias para o uso da encosta para fim agrícola. Há realmente uma maior fragilidade desse ecossistema, vamos dizer, dessas áreas, para erosões, etc. E por isso são áreas que demandariam cuidados especiais e, naturalmente, a agricultura responsável já toma esses cuidados. Considerar essas áreas como áreas de preservação permanente faz sentido no sentido da preservação se você desconsiderar essas tecnologias. Então, havia uma grande discussão se essas áreas, até que ponto essas áreas deveriam ser privadas totalmente de qualquer uso humano, né, que é o que representa as áreas de preservação permanente, não admitem nenhum tipo de uso humano, ou se elas deveriam permitir aquele uso sustentável de algumas atividades que realmente possam ser feitas sem prejuízo do meio ambiente. Essa é a grande dificuldade do Código Florestal, porque estabelece espaços territoriais protegidos em que o bom senso do uso acaba não sendo considerado nas regras de restrição. Luiz, quer comentar também? Não, eu concordo. E daí a lei, ela trata, inclusive ela põe condições. Então, nessas áreas íngremes, pode haver atividade, uso agroflorestal ou agropecuário, desde que tenha práticas de conservação do solo e da água. E aí abre um ponto que, para trazer a pergunta original, a lei já vale, né, desde maio de 2012, ela foi ratificada ou afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela existe, ainda precisam ter alguns regulamentos que especificam a sua aplicação em algumas condições. Essas áreas de encostas, por exemplo, tem que ser regulada pelos estados. Cada estado tem que fazer a sua lição de casa. O estado de São Paulo, por exemplo, ainda não fez a sua lição de casa. A gente não tem a lei paulista que regula a implementação do Código Florestal ou o uso agropecuário, a conservação das florestas no nosso estado. Bom, já continuamos a nossa conversa, então. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as mudanças no novo Código Florestal com Luiz Fernando Guedes Pinto, pesquisador do Imaflora e membro do Observatório do Clima e do Código Florestal, e Francisco de Godoy Bueno, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Bom, no intervalo a gente estava falando aqui sobre alguns dos pontos que a gente ainda poderia mencionar. Não vai dar tempo de falar sobre todos, mas até em um que a gente falou no início do programa, que é a proibição de desmatamento para obras de infraestrutura de gestão de resíduos e de centros esportivos. É sobre esse que você quer falar, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso para entender um pouco o que é a área de preservação permanente e o que são essas exceções. A lei florestal, o Código Florestal inicialmente tinha previsto que era possível a utilização das áreas de preservação permanente para essas atividades. E você mesmo comentou, o desmatamento para a instalação disso. Não é o desmatamento que está sendo regrado pelo Código Florestal, é o uso dessas áreas. É uma disciplina territorial. E o que o Código Florestal falava, olha, não estou falando do desmatamento. O desmatamento depende de um licenciamento ambiental próprio, é uma outra lei. Mas, eventualmente, essas obras de saneamento, de infraestrutura, essas obras de instalação de equipamentos esportivos podem ser feitas nas áreas de preservação permanente. Você não está tratando do impacto ambiental
do eventual desmatamento para a instalação disso, porque até tem várias áreas nessas situações que já estão desmatadas. Você está tratando do uso do território para isso. E que muitas vezes é necessário. Equipamentos esportivos não é só estádio, né? Você tem esportes aquáticos, que dependem de instalações importantes e que precisam ser na zona ribeirinha e que, portanto, acabaram ficando impedidas de ser construídas em função do julgamento do Código Florestal pelo Supremo Tribunal Federal de uma maneira bastante restrita, sem considerar a realidade do que realmente são essas restrições. Você concorda, Luiz? Não. Eu entendo a questão, mas assim, nesse capítulo não estava só a questão da infraestrutura esportiva, que é uma exceção para o nosso país, né? Mas estava a questão dos aterros sanitários e lixões. Então, a lei permitia que essa área já desmatada, como ele colocou adequadamente, houvesse. Então, na prática, assim, do lado do rio vai ter um lixão ou um aterro sanitário que pode potencialmente gerar resíduo e contaminar a água que vai para o abastecimento da cidade. Então, era uma aberração que, felizmente, o Supremo vetou. Junto, no mesmo pacote, estava a questão das instalações esportivas. Eu não acho que o esporte brasileiro vai deixar se desenvolver por limitações de usos de beira de rio e de nascente. Mas, assim, tinha uma coisa ali que era absurdo e, felizmente, foi vetado. Inúmeros pontos falam aqui sobre os pequenos proprietários, né? E sobre o desenvolvimento de atividades econômicas nessas áreas de proteção. Ele ficou mais protegido mesmo com o novo código? Não, de novo, o código não permitiu o desmatamento das áreas de proteção para que os pequenos proprietários fossem instalados. Pelo contrário, porque ele disse o seguinte: olha, os pequenos proprietários já estão nessas áreas. Eu vou exigir que eles façam o reflorestamento de uma área mínima de proteção, exigida, que, aliás, diga-se por passagem, era a área exigida na redação original do Código Florestal de 65, então tem, inclusive, uma razão histórica para essa decisão. Mas eu vou dispensá-los de fazer uma parte da recomposição, porque essas pessoas que têm uma área pequena e que normalmente dependem dessas áreas para a sobrevivência e para a sustentabilidade econômica e social da sua atividade, vão ser parcialmente dispensadas de recuperar o restante da área e vão poder continuar utilizando para a agricultura, não para outros usos. Então, foi uma regra muito correta da disciplina territorial e de alocação dos investimentos necessários para a proteção do meio ambiente pelo privado, de acordo com a sua condição social. Vamos falar então um pouquinho sobre o futuro agora, né? Você quer comentar, Luiz? Não, rapidamente, sim, os pequenos proprietários com menos de 4 módulos fiscais, que têm as pequenas propriedades, foram dispensados de uma grande parte das suas obrigações de recuperação, né? Recuperação, concordo com o Francisco em relação a isso. Só que, assim, algumas funções ecológicas, a APP, a floresta, a mata ciliar, ela tem um papel fundamental. E a gente dispensou de ter essa área. Era mais importante a gente ter instrumentos que garantissem a renda para esses pequenos produtores do que dispensá-los de uma função ecológica que é insubstituível. Então, a gente está falando de assuntos econômicos e sociais, mas a gente tem como desenvolver instrumentos e políticas que garantam renda no meio rural e garantam a proteção do meio ambiente. E quais, então, seriam os mecanismos para se desenvolver essa atividade equilibrada, né? Preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento agropecuário aqui no Brasil, levando em conta o novo Código Florestal? Então, essa é uma parte da lei que ainda não está regulamentada. Tem o artigo 41 lá que trata de incentivos. Quais são os incentivos econômicos que vão levar essa lei a ser cumprida? Isso a gente falta, mas nós somos um país rico. Eu não gosto dessa tese de que não há dinheiro e que o meio ambiente é uma trava ao desenvolvimento. A gente é um país muito rico, é só uma questão de quem paga a conta da gente preservar a nossa natureza e continuar tendo uma economia pujante. E para concluir, agora o que importa é a implementação da lei. E daí tem vários passos para a regulamentação, a gente precisa de um outro programa para tratar disso, mas o que importa é que a maior parte do descumprimento da lei ou da dívida está nas grandes propriedades, nos grandes imóveis. Então, um estudo que a gente fez no Imaflora Coesal, que aponta que 6% dos imóveis do Brasil tem 60% da dívida. Então, são 115 mil imóveis
que se a gente resolver o problema desses 115 mil imóveis, a gente resolve 11 milhões de hectares de dívida. Então, a gente tem que ter uma estratégia inteligente para resolver o problema no curto prazo e não esperar mais 10 anos para recuperar o que está devendo hoje em relação ao que foi decidido pelo Supremo. Luiz, como que você acha que será o futuro, então, e o que ainda precisa acontecer para a gente conseguir essa atividade equilibrada que você comentou? Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que buscar a recuperação ambiental de uma maneira sustentável. E jamais a gente pode criar regras que levem a dificuldade do pequeno, do médio produtor, que é aquele que mais tem dificuldade de se adequar às exigências, exatamente pela sua dificuldade de ganhos de escala. A atividade agrícola é naturalmente uma atividade de baixa rentabilidade e que depende de ganhos de escala que acabam muitas vezes excluindo da atividade pequenos e médios proprietários. Quando a gente trata de passivos ambientais, sem dúvida os passivos territoriais vão ser maiores nas maiores propriedades. E o Brasil, como todos os países de importância agrícola, tem uma estrutura fundiária de grandes imóveis rurais. Todos os países em que há renda no campo têm uma predominância de maiores propriedades. Então, sem dúvida, é necessário trabalhar com isso para que haja uma valorização do produto brasileiro pela sustentabilidade que ele tem embarcada. Não adianta a gente concorrer com o produtor americano que não tem as mesmas exigências da regra da legislação trabalhista, da legislação ambiental, da legislação tributária, e não conseguirmos transformar as exigências que a gente tem de sustentabilidade em valor agregado no nosso produto. Tá certo. Eu agradeço muito a participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. Nós ficamos por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com outro assunto, um panorama sobre os estereótipos dos gêneros feminino e masculino. Uma ótima tarde para você. Até lá.